Obrigado por assistir o nosso canal. Te pedimos muito que se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. O Apocalipse. Podemos acreditar que ele acontecerá? E vamos para mais um vídeo. O que João quis ensinar com o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, 1-3. Principais aspectos do livro do Apocalipse. São dois os principais aspectos desse enigmático livro. Não são relacionados a supostos códigos ou chaves secretas, ou a qualquer significado escondido por trás de seu sentido literal, ou ainda mesmo algum segredo, o qual Deus só revela a algumas pessoas iluminadas, escolhidas a dedo por Ele. Seus principais aspectos, porém, estão ligados diretamente para quem ele foi escrito e o seu significado temporal. Ele foi escrito para o seu tempo ou para o futuro? Em relação ao público-alvo, pergunta-se: pelo fato de ter sido escrito no primeiro século, o livro do Apocalipse destinava-se às pessoas que estavam vivendo naqueles dias somente? Ou foi escrito para a igreja de todos os tempos? Em primeira análise, atesta-se que não é pelo fato deste livro ter sido escrito no primeiro século, que o seu conteúdo deve, portanto, ser restrito aos acontecimentos daquele período de tempo. Os preteristas são estudiosos que tentam provar que todas as profecias do Apocalipse se cumpriram no primeiro século, com a queda de Jerusalém, pelos romanos. Sua maior dificuldade, no entanto, é provar que o livro foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, ano em que o general Tito invade Jerusalém e a põe abaixo. Nero, a besta do Apocalipse. Clemente de Alexandria, um dos pais da Igreja, que viveu no segundo século, dá testemunho da bestialidade de Nero. Ele diz: em minhas viagens, que foram mais longas do que qualquer homem já havia realizado, vi muitas e muitas feras selvagens da Arábia e Índia, mas essa besta, que é dotada de garras ou terríveis presas. E quanto às feras selvagens, não se pode dizer que tenham comido a própria mãe, mas Nero empanturrou-se com essa dieta. Que Nero tenha encarnado o papel da besta na história, a maioria dos estudiosos não tem dúvidas. Porém, muitos outros o consideram apenas uma pré-figura da besta apocalíptica, aquela que se revelará no final dos tempos, e também é chamado pelo mesmo João e por Paulo, de Anticristo, e o homem do pecado. Apesar do livro do Apocalipse não mencionar a destruição do Templo de Jerusalém, a profecia desse grande evento histórico se encontra registrada no Evangelho de Lucas. Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Lucas 21, 5-6. Essa profecia, proferida pelo próprio Jesus, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Quando, porém, o Apocalipse menciona o templo, ele se refere ao templo que será reconstruído no futuro, onde Israel voltará a oferecer sacrifícios a Deus. Nesse momento, o Anticristo tentará usurpar para si a adoração no templo, só prestada a Deus. Israel não o aceitará, e se dará um rompimento no pacto de paz, feito anteriormente, pelo Anticristo, também chamado de a besta, e a nação de Israel. Isso será o estopim para a guerra do Armagedon, que terá seu golpe final no Vale de Megido. Daniel 9:27. A ressurreição dos mortos. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 aos Tessalonicenses 4:16. A ressurreição dos salvos. Essa será a primeira ressurreição.
Quando Jesus voltar, aqueles que morreram crendo e vivendo para Cristo, ressuscitarão primeiro, já com os seus corpos glorificados. Corpos totalmente livres, não somente da culpa e do domínio do pecado, mas também da sua presença. Serão corpos aperfeiçoados, transformados, capazes de entrar na glória de Deus e viver com Ele eternamente. A ressurreição dos perdidos. Haverá mais uma ressurreição. Porém, essa será bem diferente da primeira, pois será a ressurreição dos perdidos. Apocalipse 20, 13 ao 15. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O milênio com Cristo. Em nossa abordagem, apresentaremos a corrente teológica chamada de pré-milenismo. Essa linha de interpretação defende que o milênio iniciará logo após o julgamento final, ou seja, aquele que lançará no lago de fogo o diabo, o anticristo e o falso profeta, bem como todos os que rejeitaram o evangelho de Cristo. Portanto, haverá um reino milenar, futuro e literal sobre a terra. Cristo iniciará um reino ainda aqui. Esse será um reino de paz, justiça e prosperidade, sob o governo de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente nesse período haverá plena paz mundial, pois Jesus é o príncipe da paz. Hoje, o reino está em nossos corações, e por enquanto, em nossa esperança, mas um dia ele será físico e real. Após o milênio, os salvos experimentarão um novo céu e uma nova terra. Será um novo estado de coisas. Algo nunca antes experimentado pelo homem. A Bíblia chama de Nova Jerusalém, a noiva de Cristo, que descerá do céu, e será a habitação da Igreja de Cristo eternamente. Apocalipse 21, 2. Agora, tudo será conhecido, veremos como somos vistos. Pois os servos de Cristo serão como os anjos do céu, e terão um novo corpo e uma nova mente. Lá não haverá mais choro, dor, doenças e muito menos a morte. Deus e seu povo jamais se separarão, mas passarão a eternidade juntos, onde os salvos continuarão aprendendo e se maravilhando de sua sabedoria inesgotável. Deus será tudo em todos. 1 aos Coríntios 15, 28. Obrigado e até o próximo vídeo.